Olá, acupunturista, gafanhota, gafanhoto, seja muito, muito bem-vindo a mais um PodChain, o podcast do acupunturista brasileiro. Brasileira, você sabe, se você quer crescer profissionalmente, quer crescer pessoalmente, quer ouvir boas histórias, quer se inspirar, quer se motivar, quer entender mais a acupuntura, quer ganhar, às vezes, umas dicas importantes para você levar para o seu consultório no outro dia, seu lugar é aqui, no PodChain. Você sabe, nós estamos aqui hoje em estúdio, né? Gostoso, bonito pra caramba, e tem os PodChains online também, onde você pode interagir. Aliás, a dica é: visite aqui, né, o nosso canal Papo de Acupunturista, que nós temos já diversos podcasts gravados aí, um mais legal do que o outro, conteúdo super bacana, os entrevistados contando a sua história, sempre com esse objetivo, levar informação, inspiração e motivação para você, tá bom? Fica sempre com a gente que você vai se dar bem. Cola no pai, como diz o meu convidado de hoje, cola no pai, cola aqui no pai, que você vai se dar bem. Eu tô aqui com essa desenvoltura toda, porque hoje o nosso conteúdo é muito interessante, gente. Marketing e acupuntura. Marketing e acupuntura. Você sabe, tem uma frase, Wander, que diz isso, né? Você deve repetir isso direto, que é bom você ter um bom conteúdo, mas quem é lembrado é quem é mais visto, né? Então, o marketing hoje tem que fazer parte de qualquer profissional, tem que ser visto. E o nosso papo hoje, nosso PodChain é sobre isso, né? A gente está com um especialista aqui, um estudioso dessa área há muito tempo, que é também, antes de ser, né, de se enveredar por essa área de marketing, sempre teve uma carreira linda aí como acupunturista também, né? E o nosso papo hoje, então, marketing e acupuntura, com o especialista Wander Pimenta Filho, meu grande amigo, professor do CTN há 407 anos, desde a época do Imperador Amarelo. Antes de existir, né, o CTN. Né? Pisou lá na arca. E aí, cara, fala um pouquinho de você para quem não te conhece, do teu trabalho. Já aproveita, já dá teu Instagram, já dá teus contatos e tudo mais. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Rogério, eu que agradeço imensamente mais uma vez estar aqui, parabenizar o PodChain, belíssimas entrevistas. Gente, antigamente a entrevista chamava entrevista, agora é podcast, né? Mudou, né? É que tem uma outra conotação. O podcast é um bate-papo, né? Uma outra. Então, obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui. Pois é, eu estou no CTN já há bastante tempo, estou nessa área de acupuntura há quase 30 anos. Já contei em outras oportunidades, caí um pouco de paraquedas nessa área, não tinha muita afinidade, não conhecia ninguém. Foi recomendado para mim por uma grande amiga na época da faculdade, sugerido que quem fosse ficar aqui na região de São Paulo, eu me formei em fisioterapia em Campinas, na PUC, e se você for ficar aqui na região de São Paulo, você precisa fazer 2 cursos, acupuntura e RPG. E eu não tinha afinidade, contato com nenhuma das áreas e segui o conselho dela e fiz os 2 cursos. Não me identifiquei em nada com RPG, pela dinâmica do atendimento, e isso tem a ver com o meu jeito de ser, isso eu fui entender depois, que é um atendimento muito individualizado, muito personalizado, o tempo todo com uma pessoa só, isso me desgasta muito. Eu gosto mais da dinâmica ambulatorial e a acupuntura me possibilitou mais isso. E aí fiz o curso sem muita identidade, não tinha entendido muito o que era, como tirar proveito disso, e aí passei por umas circunstâncias dentro da fisioterapia que me levaram de volta para a acupuntura, e aí eu fui fazer um curso avançado de acupuntura, e foi lá que eu me encontrei. E aí, desde então, estou nessa caminhada aí, e eu tenho orgulho de dizer que eu já participei da formação de quase um pouco mais de 6 mil alunos, fazendo uma conta por cima aí. Então, e claro, e sempre gostei muito de atender. Então, tô na área também atendendo e sempre atendendo e dando aula, atendendo e dando aula. E aí foi aí que a gente se conheceu nesse ramo, né? Você fez acupuntura, depois você foi trabalhar só com acupuntura. É. Lá na belíssima cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, você montou um consultório. E aí o fisioterapeuta se tornou só acupunturista, não foi? Eu saí da fisioterapia por uma questão muito de oportunidade de negócio. Eu estava numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, e eu não tinha nenhuma especialidade como fisioterapeuta. E os planos de saúde, no interior, sobretudo, de Minas, são muito fortes. Então, realmente, eu acho que eu não teria clientes particulares para se tratarem com acupuntura, com fisioterapia, porque os planos cobriam. E aí eu
enveredei, assim, me especializei e me posicionei exclusivamente como acupuntura. E como é uma dinâmica que me atrai mais, a dinâmica do atendimento. A fisioterapia é maravilhosa, acho fantástica, mas realmente, digamos, financeiramente, não era algo que me compensava naquela circunstância. Eu não tinha a menor pretensão de mudar de lá. E nem de fazer uma outra especialização, porque eu já estava me identificando com a acupuntura. Já comecei a coordenar turmas, comecei a dar aula. Eu queria me posicionar como especialista específico dessa área. E fui atrás disso. E aí vieram as questões aí que a gente vai falar um pouquinho aí sobre marketing, sobretudo sobre empreendedorismo, que eu acho que encampa um pouco mais como eu me posiciono. Né? Eu não sou especialista em marketing, de hipótese alguma. Eu sou um estudioso, gosto. Inclusive, vim lá de Minas hoje, coincidentemente, assistindo um podcast que falava sobre neuromarketing, que é uma coisa que sempre me atrai. Eu gosto muito, então eu sou um estudioso, eu prefiro me colocar assim. E aí, você tem consultório, dando aula também aí no Brasil todo, no curso mais completo do Brasil. E aí, em que momento que você se sentiu atraído por essa área? Foi uma necessidade? Como que foi isso aí? Faz quanto tempo que você... Porque eu lembro que você começou a ser rato, né, de curso, começar a comprar, investir bastante. Né? Foi quase assim uma especialidade mesmo, né? Como você falou, você não tem essa formação, você não é publicitário, não fez marketing, mas foi uma necessidade. Em que momento que você falou, vou estudar isso aí? Eu vou tentar resumir a minha história. Rogério, depois de muitos anos, de frustração mesmo. Eu já tinha ido para a China várias vezes, tinha feito cursos fenomenais na área, eu sabia que eu dava bons resultados com o meu trabalho. Eu era reconhecido como um especialista, onde eu tô, só que eu via muita instabilidade. Financeiramente mesmo, era uma coisa assim, eu perdia paciente por R$5, que um outro profissional cobrava R$5 a menos. Que nem era tão bom quanto você. Que tinha menos experiência, no mínimo. Que tinha, no mínimo, menos experiência. E aí vai ao encontro do que você falou, né? Nem sempre o melhor vai ser o que vai vender mais. É o que é mais conhecido. E aí, Rogério, eu comecei a ler a respeito e eu sempre me vi, hoje eu vejo assim, eu sempre gostei de empreendedorismo, mas nunca me vi, não achava que aquilo era para mim. Até que um belo dia, eu assisti uma palestra despretensiosamente, eu conto isso em alguns outros vídeos, de empreendedorismo, e é interessante como aquela frase que eu mais tenho usado nas minhas aulas, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso sempre permeou a minha frente, porque eu não venho de uma família de empreendedores. Meu pai é bancário, minha mãe é professora. Tu professor é funcionário público, né? Os funcionário público. Então, eu fiz minha faculdade na área da saúde, que a gente não aprende sobre isso também. Mas os 3 filhos foram para a área da saúde. Os 3 filhos para a área da saúde. Tenho um irmão que é médico, mais novo do que eu, e um irmão que é dentista. E aí, Rogério, eu comecei a ver assim, nossa, que as coisas não eram ocasionais, elas eram intencionais. Eu tinha resultado de acordo com a minha ação. E aí eu fiz inúmeros cursos, comecei a entender por que algumas pessoas tinham mais clientes, outras não. Fiz um curso de franqueabilidade e contratei uma empresa, uma consultoria, caríssima, mas para mim foi o melhor investimento que eu fiz. Já tinha feito curso de empreendedorismo e contratei uma empresa para ver a possibilidade de franqueabilidade dos meus serviços prestados. E aí comecei a frequentar feiras de franquia e tal, na ABF, e assisti uma palestra lá que depois que eu já tinha minha franquia montada, o modelo pronto, gente querendo comprar a franquia, eu descobri que eu teria sérios problemas, porque o franqueado tem que ter perfil, e eu teria que lidar com o perfil de quem não é empreendedor. Foi aí que surgiu a ideia de eu criar um curso para ensinar as pessoas a empreenderem, que seria mais interessante do que eu ser um franqueador e ter que dar suporte para quem não tinha esse perfil. Porque as pessoas talvez quisessem ter o mesmo resultado. Eu atendia 40 pessoas por dia. E imagina, aquela loucura. Hoje eu não faço mais isso. Atendo menos dias, tenho outros negócios, você sabe, na área de acupuntura. Mas foi aí que surgiu a ideia de criar um curso, que foi quando eu entrei no universo do curso online, do EAD, que eu
Fiquei assim, infernizando sua cabeça pra gente criar esse modelo também no CTN, porque eu via como não tem como mais, vai ter que ser assim. E aí, em 2017, eu lancei o curso Acupunturista de Sucesso, que eu tenho orgulho de dizer que capacitou centenas de profissionais a conseguirem realizar o sonho de conseguirem viver de acupuntura. Porque a gente precisa reconhecer as dificuldades que é trabalhar nessa área, principalmente não tendo formação. Então, veja, é mais do que marketing. O marketing é uma parte desse processo, entende? E aí é onde eu acho que a visão empreendedora é uma coisa que precisa ser trabalhada ou não tem solução. E aí vem a primeira pergunta. Na medicina chinesa a gente diferencia bastante, né? A síndrome, a gente tem essa coisa de diferenciar para poder ser mais eficaz, né? Não tratar o todo. Então, você tem um marketing geral, marketing que todo profissional precisa fazer para vender um produto, para vender o seu serviço. Você tem esse marketing assim. Aí você tem um marketing talvez um pouco mais específico, que seriam dos profissionais da saúde, e hoje está tendo muito curso no Instagram, você abre médico vendendo curso de marketing para médico, dentista vendendo curso de marketing para médico, esteticista vendendo curso, e você tem o marketing, aí agora nosso podcast é o podcast do acupunturista brasileiro, e você tem o marketing para o acupunturista, e tem marketing também para o terapeuta natural, tenho visto muito assim, né? Então a minha pergunta para você que tem se especializado nessa área, existem diferenças, devo fazer, né, sendo marketing geral, entendeu a minha pergunta? Total. Para vender um produto ou um serviço, um marketing para vender um profissional da área da saúde e um marketing pro acupunturista. Como é que você vê isso? Eu vejo isso muito nítido e vejo as pessoas cometendo erros nesse sentido. Tudo se resume, Rogério, a despertar interesse, né? E eu percebi isso quando, no meu convívio, lógico que tem muita história, né? Eu via coisas que eu fazia antigamente que davam certo, mas eu não entendia que era isso, hoje que eu consigo ver, despertar o interesse. E eu ouvia muito assim, ó, nossa, Wander, não sabia que você trabalhava com isso. Depois que eu já estava há 15 anos na área. Mas foi depois que eu torci o meu tornozelo, foi depois que a minha mãe teve uma paralisia facial, foi depois... então, não dá para... Não tem como, Rogério, você colocar o seu nome, a sua marca como acupunturista, não adianta, não é que não tem como. Não adianta você colocar num papel de restaurante. A sua clínica de acupuntura no papel de restaurante, fazer um outdoor de acupuntura, não adianta. Você precisa se comunicar com quem está com algum problema, despertando o interesse da possibilidade de resolver esse problema. E outra coisa que eu vejo é falar especificamente sobre o problema. Tipo assim, ó, quer dormir melhor? Faz acupuntura, você vai conectar com quem não dorme bem. Quer melhorar suas dores? Faz acupuntura, você vai melhorar, você vai se conectar com quem faz acupuntura, com quem tem dores. Eu tô falando isso porque o que eu vejo, às vezes, é profissionais da nossa área imitando empresas. Então divulga lá acupuntura, foto de pessoa com agulha no olho, assim, ó. Isso não atrai ninguém. Faz alguma coisa assim, ó. Quer enxergar melhor? Faz acupuntura porque é possível. Entende a diferença? Bota lá uma agulha na unha. Isso eu vi nos meus grupos de mentoria. Vira e mexe, eu coloco fotos ali. A agulha debaixo da unha, assim, para mostrar que a acupuntura trata a micose, por exemplo. Então, eu acho que existe uma baita diferença, respondendo a sua pergunta. É uma coisa específica e a gente precisa focar no resultado, no potencial que a acupuntura oferece como resultado. Eu acho que seria trabalhar. E, naturalmente, o tete-a-tete, né? O relacionamento. E a gente que trabalha na área há tanto tempo, dando formação, né? Há milhares já de acupunturistas aí no Brasil inteiro, há 20 anos. É muito comum a gente observar isso, né? Você concorda comigo? Daquele nosso melhor aluno, o cara que arrebentava, bababá, tecnicamente super bem. E é com tristeza eu vejo que, às vezes, passou 2 anos, cadê o cara? Não está nem trabalhando mais com a acupuntura. E, às vezes, você vê aquele aluno que não tem tanto destaque,
mas que hoje está aí, está atendendo o famoso, né? A gente, não sei, o teu Insta deve ser igual ao meu, 80% é de ex-alunos, né? A gente da área, a gente vai acompanhando e vai ficando feliz, naturalmente, quando a gente percebe que um ex-aluno está tendo sucesso, está indo em frente, está vivendo integralmente, né, da acupuntura, está indo lá em Paris, e você sabe que foi a acupuntura que pagou, você fala, cria nossa, mas lógico, mérito dessa pessoa, mas às vezes não era o melhor tecnicamente, só que é uma pessoa que sabe colocar, sabe ser visto, né, como a gente estava falando, né? Então a importância, assim, né, do marketing na vida do profissional da nossa área. O que me chateou e me motivou a investir nessa área foi exatamente isso. Ver pessoas muito boas não conseguindo viver da área, porque o que faltava era isso. Porque era tecnicamente perfeito e muitas vezes muito melhor tecnicamente do que eu. Mas são outras coisas que envolvem e eu fui tentar descobrir o que envolvia. Claro que não inventei nada disso. Estudei muito, li muito, aprendi muito, errei muito, testei muita coisa. Vi o que funcionava, vi o que não funcionava. E eu queria deixar claro aqui uma coisa. Quando eu lancei esse produto, eu lancei porque não existia específico, existia genérico. E aí cai nisso que você me perguntou. Existia genérico, mas o genérico não serve para uma coisa tão específica. A gente ainda não tem lei para reger essa área de tipo antes e depois. Tem área que não pode na área da saúde, né? Odontologia não pode, tantas outras, eu não vou lembrar agora. A nossa área ainda é livre nesse ponto, então a gente poderia aproveitar essa oportunidade. Né? E aí, naturalmente, aproveitando dicas e orientações que a gente vê hoje em redes sociais, genéricas que a gente pode adaptar para a nossa área. Então, eu acho que é mais ou menos esse o resumo do que me levou para isso. Então, vamos lá. Se liga aí, acupunturista, gafanhota, se liga aí que agora vai começar dicas para você que está nos prestigiando aqui e escutando nosso podcast. Vamos começar com a seguinte dica. O que você tem visto, dicas, o que você tem visto, né, nesse teu trabalho, primeiro de estudo e depois de formar pessoas nessa área, mas o que você observa? 3 erros, se quiser pode dar mais ou dar menos. Erros. Então, assim, presta atenção, gafanhoto. Se você está fazendo esse erro aí que o Wander vai agora começar a relacionar para a gente, já deixa de fazer, que já é um grande começo, não é? Que não tá e talvez seja por isso que você não está conseguindo trazer a gente para o teu consultório. Vamos lá, quero conversar primeiro sobre erros. Antes de conversar dos acertos, porque na vida é tudo yin e yang, vamos conversar primeiro dos erros que você vê o pessoal fazendo, gastando, às vezes, o que não tem e que não traz resultado efetivo. Erros na nossa área. O primeiro grande erro para mim é montar um consultório sem ter paciente. Porque você começa com despesa. Então, eu entendo que é melhor você perder paciente por não ter local para atender do que ter o local para atender e não ter paciente. Porque tem aluguel. Porque tem aluguel, porque tem despesa e tem frustração, que é o pior. Esse é o primeiro erro. O segundo grande erro, e aí eu vou contextualizando de acordo com a oportunidade. O segundo grande erro que eu vejo é querer resultado antes de mostrar do que você é capaz. As pessoas querem o resultado sem plantar. Um dos grandes investimentos é relacionamento, é atender a galera de graça nessa fase que você está aprendendo e se tornar uma referência enquanto você está nessa fase. É onde você pode errar, onde você tem uma justificativa de falar assim, errei porque eu não manjo ainda. Com leveza. O que eu vejo é as pessoas quererem 1, 2, 3 meses de curso, já quererem ter o resultado de 20, 30 anos de quem está na área. Não, já cobrar R$200 por consulta, 180. E aí, o que acontece? Qual que é a tendência? Esse erro leva a um outro, que seria, não seria um terceiro, mas seria um 2,5, que você transforma o seu produto num commodity. Porque o que acontece? Quando você vai num dentista e dá errado o seu tratamento, o que você automaticamente faz? Você muda de dentista. Você vai num médico e não deu certo, você muda de médico. Agora, você vai na acupuntura e não deu certo, você fala assim, já fiz acupuntura e não adiantou nada. Sem contexto, sem escolher com quem que eu fiz esse tratamento, quanto tempo, o que foi trabalhado, teve diagnóstico certo, não teve, porque vira um commodity. E aí, onde às vezes a pessoa perde o paciente por causa de R$5. Então, o cliente liga lá, quanto que é a sessão? Para mim, o maior erro do mundo é você dar um preço pelo telefone. E aí, eu poderia falar 1000 erros, né? Mais um, dá o preço por telefone, pelo WhatsApp. Primeiro, relacione-se. É para você mesmo? Você pode vir aqui para a gente conversar? Para eu entender o seu caso? Às vezes nem é recomendado para ele aquele trabalho.
Entende? E aí o cara fala o preço, aí o outro liga lá, R$5 mais barato. Ele vai no 5 mais barato, porque ele acha que fazer com você é a mesma coisa do que fazer com o outro. Então, aí vem o outro grande terceiro, que seria o terceiro erro que eu falaria. Querer se posicionar como um outro se posiciona, sem conhecer o contexto histórico dele. Querer cobrar o mesmo preço que ele cobra, querer fazer o mesmo tipo de marketing que ele faz. Para mim, são os 3 grandes erros que, assim, você passa 20 ou 30 anos da sua vida cometendo esses erros. Entendeu? Às vezes, se você fizesse uma pesquisa de demanda, vamos supor, numa cidade maior, como Campinas, o cara tem um tio lá que tem uma salinha, uma garagem vaga. Ele fala, vou montar meu consultório aqui, é meu padrinho, não vai me cobrar nada. Ele monta o consultório porque ele tem a sala, achando que o problema é a sala. Sem cliente. Às vezes, se ele fizesse alguma análise de local, pesquisa simples, na rua de trás, pagando um certo aluguel, talvez ele tivesse mais resultado. Entende o que eu quero dizer? Montar o consultório sem fazer um estudo de demanda. Então, a gente está falando assim, primeiro, essa coisa de ter que gastar sem ganhar, né? Que é o que você falou. Montar um consultório... devendo. Começar já devendo. Você falou uma coisa que é interessante, que é essa coisa de criar um relacionamento. E sem querer eu comecei certo, né? A gente nem se conhecia. Sem querer, mas você tem o empreendedorismo assim, ó. Na veia. Correndo na sua veia. Talvez um pouco então disso. Não é porque sem eu querer, lembro, né? eu lembro que quando eu fui morar, tanto em Marília, quando eu comecei, no fundo da minha casa, e depois quando eu cheguei em Sorocaba, fui trabalhar numa clínica, eu tinha muito essa coisa que você falou, assim, quanto que é tal? Eu estava lá na clínica, com meu livrinho do Maciossi, não sei o quê, então todo mundo que vinha, estava fazendo tratamento de RPG às vezes, que era uma clínica especialista em RPG, Rogério, tem uma paciente que quer fazer, ela está perguntando quanto é que quer falar, tô aqui, vamos conversar, e era desse jeito, às vezes ficava 1 hora, e, cara, 80% fechava. E outro dia eu passei uma experiência, Wander, muito interessante, outro dia que eu falo, 2 semanas atrás, liguei para um profissional fazendo um serviço, quanto que é? Meio assim, né? Não, olha, eu gostaria de conversar, tal. O secretário falou, não, acho interessante, é como eu fazia, bacana, vou aí. Tá, então, mas você tem que pagar tanto para vir e depois vai descontar do que você for fazer. Mas peraí, eu tô indo para conversar, se eu vou fazer o trabalho, mas já tá me cobrando antes. Foi desse jeito. E não era pouco, eu não vou falar o valor. Não era pouco. Mas só uma dúvida, cara? Era um produto ou era um serviço? Era um serviço. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava marcado, falei, tá bom. Depois que eu fiz o Pix, que hoje é Pix, que na época, eu falei, não devia ter pago. Peraí, se eu tô indo, se ela não pode me passar o preço por telefone, olha que interessante. Você não pode passar o preço por telefone porque precisa ver o que eu vou precisar, papapá, se vai precisar mais ou menos, quantas sessões, aquela coisa toda. Mas aí, antes de eu ir, você já estava me cobrando. E assim, eu nem conversei, eu nem sei se o produto é bom ou não, se eu tenho dinheiro para fazer ou não, mas depois desconta. E, cara, não era um valorzinho, não era 80, 100 reais. E o bobo aqui chegou e pagou. Só que aí depois o profissional liga, olha, infelizmente não vai dar para atender na semana, tal. Dá para você vir antes? Não dá para vir porque eu não tô nem em Sorocaba. Nossa, aí sabe o que eu fiz? Falei, devolve meu Pix. Devolve meu Pix. Não, mas depois se você quiser, olha que pena. Não penso. Agora, por mais que seja competente, porque eu tô falando de relacionamento, eu não vou. Então, gente, a gente está conversando aqui sobre marketing, porque talvez estejam fazendo essas... Porque é o yin yang, né? Você cobrar, ou você cobra antes, você cria um relacionamento, que é o que você falou. Eu acho assim, Rogério, talvez se essa empresa tivesse trabalhado muito as suas objeções e os seus argumentos, não te cobrar para ir lá, eles teriam a oportunidade maior, às vezes, de vender um produto até maior do que você queria comprar deles. Eu penso assim... Me conquistar primeiro, né? Eu não tenho resposta, cara. Eu sei onde, às vezes, está o erro, mas ali é aprendendo na hora, né? Construindo um avião caindo, né? Como é que fala? Construindo um avião no ar, assim. Então, eu, no lugar dessa empresa aí, talvez agisse assim. Só que também eu entendo que talvez eles tenham se posicionado assim pela quantidade de pessoas que, às vezes, ocupam a agenda e não vão. Então, talvez eles precisassem melhorar. Mas agora a gente está começando meio que falando com o pessoal que está começando. Porque tem uns que já... Então, entendi, que é os caras que não têm espaço na agenda, né? Eu investiria em relacionamento e entender a história do paciente para saber o que oferecer para ele. Isso para mim assim, é básico. Deixa eu ouvir tua história para ver assim, aonde eu posso te ajudar. Ou até ir atrás. Isso tem a ver, Rogério, inclusive, com os cursos que você vai procurar fazer. Sim. Porque assim, agora eu quero fazer um curso de
fertilização com acupuntura, ainda falando de acupuntura. Agora eu quero fazer um curso de oncologia. Agora eu quero fazer um curso de pediatria. Você tem paciente para isso tudo? Não seria melhor você perder uns 5 pacientes de oncologia para querer fazer um curso de oncologia? Entende? E aí, conversando e sabendo a história, você vai criando conexão. E aí, você estaria aqui, talvez, falando bem dessa empresa para mim, que você foi lá e eu quisesse, talvez, comprar os serviços dela. Agora, quer dizer, depois que a gente terminar aqui, eu já quero saber a história inteira. Imagina, o que foi, que produto que era para eu não ir. Você é que nem eu, quase não é curioso, quase não gosta de ficar perguntando 500 coisas. Ô, Rogério, só uma outra coisa, desculpa, para não perder o time. Um outro grande erro que eu acho também, sabe qual que é? A pessoa querer ser conhecida. E eu ouço isso de aluno. E aí, tá atendendo na área, não tá e tal? O ex-aluno fala assim, professor, estou timidamente começando, agora eu preciso fazer meu Instagram, porque eu ainda não tenho. Sensacional. Mas responde uma coisa para mim, o seu vizinho sabe o que você faz? A sua tia sabe o que você faz? Porque não adianta você querer ser conhecido no mundo se o cara do lado, que é quem vai consumir o seu produto, não te conhece. Então a preocupação não é com o Instagram, a preocupação é com o relacionamento do dia a dia, a padaria que você frequenta, é o clube que você frequenta, é a academia que você frequenta, a galera de lá tem que te olhar e saber, pô, aquele cara ali trabalha com acupuntura. Porque algum dia na vida que passar alguma necessidade de acupuntura, é a primeira pessoa que vem na cabeça, e isso acontece comigo com frequência. Fui um dos primeiros que trabalhei com isso na minha cidade, então isso contribui. E fiz muito na época, dei muita entrevista, tinha programa na televisão, eu sempre tive facilidade com isso. Só reforçando o que a gente conversou até agora, né? Quando você falou essa coisa, não dá o preço por telefone, porque a única referência que você vai ter é o preço e é o teu bolso. Tipo assim, é R$100, pra mim é caro, eu não quero nem saber. E o que você falou depois é importante, porque assim, você não está disposto a pagar R$100. Quando você vai lá e você conversa, e você vê o profissional, você vê a postura, você vê o que ele pode te oferecer, você paga até 200. Porque aí... Porque você perde... E aí vem outras coisas que a nossa querida Jane aí, produtora do CTN, né, do departamento de marketing, vai saber isso melhor do que ninguém. Aí tem uma coisa, Rogério, de roupa, de ambiente, de ar-condicionado, de limpeza, que aí são valores agregados que a pessoa fala assim... E aí, claro, o processo persuasivo, o entendimento, a pessoa ser acolhida, que são fases. É um todo, né? É um todo, né? Eu costumo dizer que são 7 passos para você atingir o sucesso. O primeiro passo eu chamo de radar, né? Como que você vai se posicionar para você ser captado pelo radar daquela pessoa. Imagine as pessoas com seus radares ali antenados. Estou com dor. Como que eu, como acupunturista, vou me posicionar para alguém que está com dor? Então eu preciso aprender isso e aí, naturalmente, fazendo uma analogia com a aviação, eu preciso saber qual que é o equipamento que aquele avião tem, né, que aquele radar exige para que eu tenha no meu avião. Né? Porque se eu não tiver um equipamento que aquele radar lá detecta, não adianta. Então, radar. Como que você vai se posicionar? Segundo, primeiro nós falamos de algumas coisas que você não deve fazer. Agora desculpa. A gente mas só para o pessoal, porque o PodChain, a ideia é essa, mas só para o pessoal ir anotando aí, né? Então vamos só recapitular o que você não deve fazer. Primeira coisa que você falou... Abrir consultório sem ter paciente. Perde paciente primeiro para você se animar a ter consultório. Nossa, perdi 10 pacientes. Isso é um ótimo sinal, não é um mau sinal. Se você perdeu 10, a chance que você vai ter 100 mil... Entendeu? Perde 10 sem ter lugar. Depois ele fala, já preciso ter um lugar. Segunda coisa. Nem lembro o que é. Que você falou. Não deu preço por telefone. Não passar preço. Era o segundo e-mail. Crie relacionamentos. Não deu preço por telefone. Você não criar relacionamento, já dá preço por telefone, essas coisas. São dicas assim, simples, mas às vezes importantíssimas. Você falou alguma coisa do terceiro? O terceiro é não querer copiar alguém que já está na área há mais tempo. Entendeu? Você não sabe o contexto. É assim, ó, o mais conhecido cobra 100, o piorzinho cobra 50, eu cheguei agora, vou cobrar 70. Sem conta, sem fazer. Por que você está cobrando 70? Quanto que você paga de aluguel? Então, às vezes você poderia cobrar 30 e ganhar mais. O que você não deve fazer sem planejar. Sem planejamento, sem gestão. Custo, sem gestão nenhuma. Então, se vira, gafanhoto. Vai fazer curso,
para planejar. Então, seriam essas 3 dicas. Né? Não dar prazo maior que a principais. perna. Não montar consultório sem. Né? A segunda é criar relacionamento antes de qualquer coisa. Criar oportunidade para isso. Né? Nisso que a gente falou lá, não cobra antes de criar relacionamento. E a terceira? E a terceira é essa. É essa que eu falei, não querer imitar quem já está na área, sem entender o contexto do porquê essa pessoa está na área. Sem planejar, que a gente sem planejamento, falou, sem gestão e tal. Muito bem, tá anotando aí? Agora vamos lá. Coisas que você precisa fazer, assim, para que esse PodChain possa te ajudar aí no seu dia a dia. Primeiro passo, radar. Entender qual é como que aquela pessoa vai te ver. O que ela está buscando. Então, isso faz parte do relacionamento, da pesquisa de demanda. Deixa eu ver o que esse pessoal valoriza. E aí eu vou te dar um exemplo muito simples, Rogério. Tem um jornalzinho, e aqui é sem preconceito nenhum, eu estou falando de coisas que eu vivi. Não estou inventando, não tem nenhum tipo de preconceito, eu vivi. Existia o jornalzinho do Centro Espírita e existia o jornalzinho da Igreja Evangélica. Você, como acupunturista, queria divulgar o seu trabalho. Onde você acha que vai funcionar mais a divulgação? Onde você acha que vai ter mais bloqueio sobre o seu trabalho, até por desconhecimento, e eu estou falando de coisas que eu vivi. Entendi. Não, é interessante. Onde você acha que é melhor divulgar? No Centro Espírita? Porque é um tipo de religião. E se você é da igreja mais lá, aberta, você vai ser excluído. Não faça isso. Então, eu passei por isso. Eu passei por isso. Não podemos generalizar e eu não estou querendo misturar assuntos religiosos. Sim, não. Mas eu estou falando de uma realidade. Entendeu o exemplo. Entendeu? E fui procurado. Fui procurado por por essas 2 instituições para divulgar o meu trabalho. Entendeu? E fazendo aquele parêntese, né, assim, que nem nós do CTN, nós temos ambulatórios que nós fizemos em parceria com a Igreja Evangélica. Exatamente. E aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem um ambulatório mantido por uma instituição espírita e em Goiânia a gente tem mantido por uma instituição católica, né? Mas assim, os mais conservadores talvez realmente fossem levar isso como referência. Eu quero deixar claro aqui é que não tem relação nenhuma com religião, com religião no nosso trabalho. Né? Tô falando assim, ó, o radar. Eu vou entrar mais no radar de quem tá numa visão mais aberta e mais receptiva do que quem não tá. Outra coisa, né? Só mudando o parâmetro, você vai anunciar ali num clube de terceira idade ou ali na creche? Exatamente. Né? Vai gastar seu dinheiro mais aonde você tiver que investir. É que isso é mais óbvio, isso que você falou. Esse meu é mais... Sim, nossa, mais eu não tinha pensado nisso. Entende? Ou eu vou fazendo no jornalzinho daquele papel do restaurante. Entende isso? Então, esse tipo de coisa, radar. Segundo, contato. Contato tem a ver com geração, Rogério. A geração do meu pai, Segunda Guerra Mundial, são os baby boomers. Precisa de telefone fixo. Precisa de telefone fixo. Precisa ter jornal. Precisa ter revista. Para quem não sabe o que é revista, dá uma pesquisada no Google. O que é jornal, o que é revista. Porque essa geração de agora é tudo pelo WhatsApp. Então, eu tenho que ter uma facilidade para contato de acordo com o público que eu atendo. Segundo passo, contato. Como que vai ser feito esse contato? Terceiro passo, acolhimento. Quem que vai receber essa pessoa? Porque, de novo, fazendo uma comparação entre um público mais velho. Meu pai tem 80 anos de idade. Precisa ter alguém que acolhe bem uma pessoa dessa idade e a gente sabe que essa pessoa dessa idade ela precisa de alguma assistência maior. Não adianta mandar um WhatsApp confirmando presença. Você precisa ligar, você precisa falar, precisa lembrar. Então, contato. Terceiro, esse é o segundo passo, contato. Terceiro passo que eu acho, que é o encantamento. Que aí é quando o paciente vai ter contato com você. E aí, Rogério, a gente precisa aprender a encantar esse paciente. E eu acho que a gente precisa lançar mão de algumas técnicas de resultado rápido para dar pequenas demonstrações e os microsistemas eu acho que servem muito para isso. Porque uma das grandes vantagens que eu falo nas minhas aulas de microsistema é assim, quando você tem uma resposta imediata e os microsistemas conseguem fazer isso, o paciente fala assim, nossa, se na primeira eu conseguir esse nível de resposta, imagina se eu investir nisso. E aí vem um outro passo muito importante, que é o que eu chamo de namoro, que é quando você tem que falar a verdade. Tipo assim, olha, você melhorou, você se encantou, né? E aí vem o namoro. Ó, você melhorou. Tipo, eu mandei flores pra você, mas eu tenho segundas intenções. Então, tipo assim, vai voltar a sua dor.
Você precisa dar sequência nisso. Porque não adianta você deixar o cara embora acreditando que aquilo resolveu, porque isso vai gerar uma decepção. E aí, quando você tem esse quarto passo, que é a fase do namoro, onde a pessoa vai conviver com você e vai ver quem você é, você vai dar a oportunidade dela para ela decidir se ela vai continuar com você ou não, ela traz os outros passos automaticamente, que é a fidelização e a indicação. Porque aí ela se fideliza a você e começa a falar bem de você para todo mundo. Então, esses passos são, para mim, os passos básicos, né? Eu falei 7, mas falei 6 aqui ao todo. Tem um que eu não falei, que é radar, contato, acolhimento, encantamento, namoro, fidelização e indicação. Então, para mim, são os 7 passos que a gente... Em cada um desses passos, você tem que ir ferramentas, ajustando. O acolhimento tem a ver com o ambiente, o cheirinho, o ar-condicionado, o estacionamento, para o cara fácil para chegar, acessibilidade, não só financeira, né? Uma realidade, criar condições para que as pessoas tenham condição de se tratar, porque não adianta também ser o iPhone 15 da acupuntura, porque né, é aquela coisa. Então, eu acho que são esses 7 passos aí que podem... E desse nosso papo, que talvez seja o primeiro de outros, né, de outros podcasts que nós iremos fazer, outros podchains, assim, eu acho que o que a gente tem que reforçar, acupunturista, é que a gente tem que levar isso a sério hoje em dia, né? Essa frase tem mexido muito comigo aí nos últimos tempos, né? Que quem é lembrado às vezes não é o melhor tecnicamente, mas é quem é mais visto. E assim, para sobreviver no mercado hoje de qualquer área, se você não tiver um marketing, se você não souber se mostrar, chegar no teu público, você pode ter uma grana por trás, sabe? Você pode ter reserva, você não vai conquistar mercado se você não souber se mostrar. E é interessante que isso está assim... em todas as áreas, né? O pessoal está percebendo essa importância de você trabalhar marketing, né? Porque as redes sociais eu acho que trouxeram muito, né? Porque a escola mesmo, o CTN, quando começou, funcionava muito outdoor. A gente começou com outdoor. Hoje é jogar dinheiro fora se você colocar outdoor, quer dizer, a gente tem que se adaptar aos tempos modernos. Rogério, né, a própria TV, né, cara? A própria TV, ela era genérica, né? Você assistia tinha 4 TV, canais, 5 canais. A propaganda que não tinha nada a ver com você, era que te impunham. Hoje, quando a gente não assiste TV, a gente tem o celular na mão e as propagandas voltadas para aquilo que a gente gosta e a gente consome, que aparece especificamente. O que aparece para mim, às vezes não aparece tanto para você e vice-versa. Então, o que eu acho, cara, para nossa área, assim, Rogério, a gente tem que falar a verdade. Eu sei que tem gente que não gosta, mas a maioria, se não começar a olhar para esse lado, não vai conseguir, não adianta. Você falou toda a área, hoje em dia, cada vez mais, sem sombra de dúvidas. Ou a gente começa a aprender sobre isso, a ler sobre isso, a se interessar sobre isso. E eu não me coloco aqui como referência. Eu me coloco aqui como um curioso da área, como estudioso, e quem descobriu isso, não tem como voltar mais. E aí isso só piora. Então, ou as pessoas começam a pensar sobre isso, ou não adianta, não vão conseguir. Não adianta, não é só estudar muito, não é só ser bom, não é só fazer curso, comprar livro, não é isso. Ou você aprende a se posicionar dentro dessa ótica de empreendedorismo, que marketing é uma extensão dela, ou é frustração na certa, não tenho sombra de dúvidas sobre isso. E aí, gafanhota, você concorda com essa afirmação do Wander Pimenta Filho? Então coloca aqui nos nossos comentários, né? Porque as pessoas podem discordar, vai ter, não é bem assim. Eu quero ouvir você, a gente quer ouvir você, quer interagir com você, então coloca aqui no seu comentário. E você que estava meio assim, tô aqui, abri lá o consultório, tô esperando. Você tem se posicionado, né? Você tá esperando, né, a chuva cair ou colher a cenoura sem plantar? Como é que você tem se posicionado? É o marketing de esperança, né? De esperar. Assim? De esperança do verbo esperar, né? Aquela coisa, Deus, Jesus é o meu guarda-costas, mas você tranca a porta da sua casa, você sabe, você faz as coisas. Então, assim, se pode é para você refletir sobre isso, como você tem se posicionado.
Quer aprender mais? Né? Você tem muito curso hoje, mas você tem um especialista na área que é o Wander Pimenta. A gente tem um projeto dentro do CTN que chama Expert. A gente vai reformatar esse projeto. Você talvez tenha, né, visto alguma coisa aí nas nossas redes. Nós estamos reformatando esse projeto e o Wander tem um curso bom inicial lá e depois você tem todo o seu aprofundamento, né, com seus cursos específicos. Então, primeira dica é esse PodChain. Escute aí para você refletir. Segundo, aguarde o nosso Expert nos acompanhe na rede social. Terceiro, Wander, coloca aí teu Instagram, os teus canais, fala um pouquinho sobre isso pra gente terminar e já aproveita, já dá tchau pra galera aí. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o @VanderPimenta com W, VanderPimenta _. Tem o aplicativo Acupuntura Pro, que é o @AcupunturaPro, e dentro do aplicativo existem palestras, aulas, inclusive esse curso Acupunturista de Sucesso, completo de empreendedorismo, está lá, sem custo nenhum para os assinantes, que é um projeto super legal que eu tenho me dedicado também nos últimos anos. Então, convido as pessoas, basta procurar na sua loja de aplicativos lá e baixar, se cadastrar, tem uma experiência gratuita por 3 dias, é um aplicativo por assinatura, menos de R$1 por dia. Acho super justo, super válido. E eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, me coloco à disposição também se alguém tiver alguma dúvida e quiser bater um papo, tô aqui. É isso aí. Nossa, valeu demais, né? Porque a gente trouxe uma reflexão para os acupunturistas, na verdade, né? Porque a gente tem uma ferramenta, um tesouro, né? Porque a medicina chinesa é um tesouro, né? Mas a gente tem que saber abrir esse baú, saber mostrar isso, e tem gente que ainda não tá ligado com isso. É como eu falei para você, eu fico triste às vezes quando a gente vê aquele baita aluno que às vezes paga o curso com esforço e tal, e depois, entre aspas, não vinga. Então é aquela coisa, você querendo não é garantia, né? Não é garantia, você tem que se inteirar, você tem que se investir, mercado, tem que se colocar. Tá bom, acupunturista? E conte com esse baita profissional aqui. Gafanhotos e gafanhotas, é lá, ó, Wander, a gente olha para aquela câmera lá, para dar tchau pra galera, desejando que todo mundo continue aí com a força do dragão, e até o próximo PodChain. Tchau, pessoal!